Olá, aqui é Cris Franklin, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse evento online inédito sobre a nova classe profissional. Eu estou muito feliz de estar aqui agora para mostrar para você tudo que eu preparei exclusivamente para esse evento. Só que antes de começar, eu tenho um aviso muito importante para você. E o aviso é: concentra aqui, com calma, eu vou passar por todas as etapas, uma por uma, eu vou mostrar exatamente para você o quê? Cris, o que você vai me mostrar aqui agora? Eu vou te mostrar, como eu já falei, a exata porta de entrada para essa nova classe profissional. E essa nova classe é uma classe que tem uma procura tão grande, que ela permite você ganhar bem, mesmo se você estiver começando. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento prévio. Por quê? Porque o mercado está em plena expansão. Isso permite com que, mesmo que você não seja um profissional experiente ainda, você possa começar. E a gente está aqui justamente para isso. E eu quero te dizer logo de cara, esse é definitivamente uma classe que você pode entrar. Ela vai estar disponível para você a partir de agora. Você pode fazer isso, você vai fazer isso utilizando a porta de entrada exata que eu vou te mostrar agora nesse evento. E ser um profissional dessa nova classe vai te permitir, além dos ganhos financeiros, você ter mais liberdade na sua vida. E essa liberdade na prática, Cris, o que significa essa liberdade na prática? É você poder, por exemplo, escolher o horário que você vai trabalhar, o horário que você quiser ou puder trabalhar, porque às vezes você já tem algumas atividades principais e não pode simplesmente abrir mão. São as profissões da nova era, você pode encaixar isso na sua vida de forma gradativa. Você pode ficar mais próximo de quem você gosta. Você pode ter mais flexibilidade na programação, por exemplo, das suas viagens de lazer. Inclusive, você pode até morar onde você sentir que faz mais sentido para sua vida. Essas são as características dessa nova classe profissional, dessas profissões da nova era. Essa é uma classe profissional que está entre as mais valorizadas do mercado. E mais, é uma classe que atua em um mercado que está literalmente pedindo socorro por esses profissionais. É por isso mesmo que ela permite você escolher, você pode escolher com qual empresa ou cliente você quer trabalhar. Isso tudo eu vou mostrar para você agora como que isso é possível. Você pode, inclusive, escolher se você vai trabalhar da sua casa, se você vai trabalhar de qualquer lugar do mundo que tem uma conexão com a internet, porque conexão com a internet tem que ter, isso tem que ter. Mas isso, hoje em dia, no mundo que a gente vive, é o básico e você simplesmente tem essa possibilidade a partir de agora. E o mais surpreendente é que ela é extremamente acessível para você, por quê? Porque como você vai ver aqui agora, qualquer pessoa que já mexeu algum dia com o computador tem a possibilidade de usar essa porta de entrada que eu vou te mostrar. Então, nessa classe, não importa se você é homem ou mulher, não importa quantos anos você tem, não importa se você é formado, se você tem diploma, não importa. Eu coloquei o meu diploma universitário na gaveta quando eu comecei aqui. E sinceramente, eu sou super feliz por ter feito essa escolha, por ter tomado essa decisão. O fato de você estar aqui não é uma mera coincidência. Isso somente aumenta as suas chances, porque você está exatamente no momento que essa classe profissional está em franca ascensão. O mercado digital está crescendo exponencialmente e isso traz uma possibilidade gigantesca para você. O que isso significa? Significa que é possível, nesse exato momento, você entrar nessa classe e ser muito bem remunerado, mesmo que você não esteja entre os melhores profissionais da classe. De tanto que esse mercado está expandindo e precisando desses profissionais, o que você precisa agora é usar essa porta de entrada exata que eu vou te mostrar. E, na verdade, se você aproveitar esse momento, você vai poder, até, como eu disse, aprender enquanto ganha dinheiro, que é uma coisa rara no mundo de hoje. No mundo tradicional, isso é raro. Definitivamente, isso não acontece em outros mercados que já atingiram o seu auge de procura. Outros mercados que estão saturados. Inclusive, se você entrar agora nesse mercado, a procura está tão grande que você vai ver que é possível você ter
ótimos ganhos, mesmo se você começar levando em paralelo com outra atividade que você já tenha. Que é comum os profissionais nessas áreas, nessa nova classe, começar assim. É comum a maioria das pessoas ter outras atividades, isso é muito comum. Mas como é uma profissão que tem todas essas características dessas profissões da nova era, isso não é impeditivo. Você pode fazer isso de forma gradativa até você se sentir seguro ou segura para você mudar de vez, se você quiser. Então você tem a possibilidade de começar aos poucos, sem ter que abrir mão das suas atividades principais, se você tem, e começar de forma gradativa, fazer esse processo migratório de forma gradativa, se assim você quiser. E eu sei que isso parece bom demais para ser verdade. Eu sei que nessa hora, Cris, é isso tudo mesmo? E talvez, se eu estivesse trabalhando no mercado mais tradicional, até eu duvidaria disso. Que existe uma oportunidade tão boa assim, totalmente ao meu alcance. Totalmente ao seu alcance. Acontece que eu tô te falando isso. Por que eu tô te falando isso? Porque eu tenho total propriedade para falar. Sabe por quê? Eu mesma vejo o tempo inteiro muitas pessoas entrando nesse mercado. E eu também entrei justamente na época do nascimento dessa nova classe profissional aqui no Brasil. E mais, hoje na minha rotina, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu treino essas pessoas novas todo santo dia para entrar nessa nova classe, sem parar. Porque eu preciso desses profissionais na minha própria empresa. E eu mesma sempre tive que treinar eles até hoje, treino. Porque simplesmente não tem esses profissionais prontos no mercado. E isso não acontece só comigo. Olha só o tipo de mensagem que eu recebo de outros colegas empreendedores todo santo dia, procurando por esses profissionais. Essa aqui é uma mensagem da Carla. Ei, Cris, boa noite, tudo bem? Desculpa o horário, mas eu quero muito te pedir uma ajudinha de indicação. Teria alguma pessoa safo para nos dar um up no tráfego? Ainda estou estudando o seu material. Todos esses empreendedores, eles estão simplesmente desesperados para encontrar profissionais dessa classe. Essa classe super valorizada, que é a classe de profissionais do marketing digital. E isso, na verdade, o que acontece? É um baita paradoxo. Por quê? É uma situação completamente surreal. Porque, olha, pensa comigo. De um lado, a gente tem um monte de empreendedores procurando sem parar por profissionais de todas as áreas do marketing digital. E do outro lado estão as pessoas como você, com um verdadeiro potencial e que adorariam poder trabalhar em casa, fazer seus horários, escolher seus clientes ou empregadores, só que não conseguem enxergar toda essa demanda dos empreendedores, toda essa necessidade dos empreendedores. E esse fato de um não enxergar o outro, que é um verdadeiro paradoxo. E você sabe por que existe ainda esse abismo entre os empreendedores e os profissionais? Porque os empreendedores desse mercado, eles acreditam que não existem profissionais formados especificamente para suas necessidades, para suas demandas. Aí o que eles fazem? Eles anunciam as vagas de oportunidades, tentando adaptar profissionais de outras áreas e depois eles vão ter que fazer esse trabalho de treinar esses profissionais internamente. Por exemplo, ao invés de anunciar uma demanda, um projeto por design de página de conversão, eles acabam anunciando as vagas simplesmente para um web design, que são os profissionais o quê? Que fazem aqueles sites institucionais para as empresas e que, na verdade, eles não têm um conhecimento específico sobre o marketing digital de performance. Uma página de conversão, por exemplo, ela é focada em quê? Ela é focada em direcionar o usuário para realizar uma ação única e tem várias métricas para medir sua eficiência, para medir se aquela página de conversão trouxe aquele resultado desejado. O design daquela página, ela é focada em quê? Em aumentar a quantidade de usuários que realizam aquela ação específica, que a gente chama de conversão. Enquanto isso, os sites institucionais, o que eles são? Eles são mais focados em dar informações gerais sobre a empresa, sobre os seus produtos, os seus serviços. Geralmente, o termômetro para saber se aquele site está bom, se aquele site está bonito, qual que é? O web designer vai lá e pergunta para o dono se o site ficou legal. E é essa forma como os empreendedores buscam os profissionais do mercado hoje. Eles anunciam de forma diferente daquelas demandas que eles realmente precisam. Eles distorcem o projeto porque simplesmente eles têm a necessidade deles, mas não fazem nem ideia de como buscar isso. Porque, como eu falei, eles não acreditam que tem esses profissionais específicos no mercado.
E sabendo disso, o que acontece? Você provavelmente começa a despertar para essa enorme oportunidade. Mas somente saber que essa oportunidade existe não é suficiente para você aproveitar essa oportunidade de verdade. Sabe por quê? Vou te contar uma história real. Há uns 6 anos, mais ou menos, eu contratei na minha empresa uma colaboradora que eu vou chamar aqui até de Luísa para preservar a identidade dela. Aí, como normalmente acontece até hoje nessas contratações, ela não tinha nenhuma formação, qualquer formação prévia de marketing digital. Então, lógico, eu comecei a treinar ela aqui internamente. Era uma área que hoje está entre as mais bem pagas desse mercado. Então, olha só, como eu já tinha trabalhado tanto na minha trajetória até ali, eu sabia claramente que ela estava super bem posicionada para crescer muito. E ela ia literalmente aprender ganhando dinheiro. Por isso que eu fiquei extremamente surpresa no dia que ela chegou para mim e pediu para sair da empresa. Para mim foi um choque, porque ela estava numa área onde existem profissionais que hoje ganham 20, às vezes 50 mil reais por mês. E ela saiu de lá para trabalhar numa loja. É sério, na época eu não tinha entendido como que ela não conseguia enxergar a oportunidade que estava na frente dela, mesmo eu tentando conversar e explicar para ela. Mas no decorrer dos anos e com mais experiência treinando a minha equipe, o que eu descobri? Eu descobri que o que faltou para ela foi ter uma visão mais completa do processo de marketing digital. E isso acabou impedindo ela de enxergar o tamanho da oportunidade, da verdadeira oportunidade que estava bem ali diante dela. Aí depois que ela saiu, o que aconteceu? O Will veio trabalhar comigo no lugar dela. E o Will era um cara normal. Para você ter uma ideia, antes de trabalhar na nossa empresa, ele já tinha trabalhado em várias coisas diferentes. Por exemplo, até como servente de pedreiro, até capinando lotes. E ele entrou na nossa empresa trabalhando no suporte aos nossos alunos, respondendo os e-mails todos os dias. E foi muito interessante porque como a gente ensinava os nossos alunos todo o processo do marketing digital, o fato dele estar ali trabalhando no suporte acabou dando para ele o quê? Dando para ele essa visão completa para enxergar a oportunidade que estava ali na frente dele. Aí ele começou nessa outra área, sem saber absolutamente nada, mas ele estava sempre ali se esforçando para aprender, para entregar as demandas que chegavam para ele. E a cada mês que passava, ele ia ganhando mais e mais experiência, aprendendo como entregar os projetos, como usar o conhecimento técnico para apresentar soluções para o negócio. Chegando ao ponto que ele estava tão seguro que ele acabou se lançando no mercado atrás de novos desafios. E na época, isso para mim foi difícil porque eu mesma treinei ele para ser um profissional classe A. Eu entendi o lado dele. Só que eu definitivamente não queria bloquear ele de escolher o próprio caminho. Até porque eu sei que quando eu estou treinando alguém, essa pessoa ela vai ser valiosa para o mercado, não exclusivamente para mim. Da mesma forma que eu nunca quis que me bloqueassem, eu sempre busquei me aperfeiçoar nesse mercado para ser cada vez mais livre e cada vez mais valorizada. E aí o que aconteceu? Isso foi uma coisa que lá atrás, quando ele fez isso, isso acabou me beneficiando. Porque nesse período que o Will passou fora da minha empresa, ele aproveitou para continuar se desenvolvendo em outros projetos, ganhando cada vez mais experiência, aprendendo muito enquanto ganhava dinheiro. Aí o que aconteceu? Em 2018, a gente acabou se cruzando de novo, eu estava ali desenvolvendo um novo projeto, eu precisava de um profissional, e aí o que eu fiz? Eu resolvi mandar uma mensagem para o Will. E aí na hora ele ficou super feliz, ele ficou empolgado, ele voltou para minha empresa, só que ele voltou como? Ele voltou como um profissional ainda mais experiente. E hoje ele está entre os profissionais mais bem pagos desse mercado no Brasil. Eu admiro muito a trajetória dele, porque ele se mantém uma pessoa simples, porém uma pessoa que conseguiu realizar alguns dos seus maiores sonhos justamente por causa dessa nova classe profissional. Cara, quando eu falo de onde que eu vim, qual que foi a minha história, a minha trajetória antes de ser o gestor de tráfego, quem me conhece hoje nem acredita, sabe? Nem acredita. Aqui, ó, onde que eu tô gravando agora, foi um dos lugares que eu mais trabalhei na vida, assim, capinando, construindo cerca. Inclusive, essas coisas que estão aqui, muitas delas eu participei na construção. Então aqui eu carregava lenha, eu fazia cerca, eu cuidava de gado, alimentava gado, plantava cana, capinava, fazia toda a manutenção aqui nessa roça. Nossa, era muito frustrante quando eu chegava em casa, depois da jornada de trabalho, e sabia que no outro dia de manhã
às 5 da manhã eu tinha que estar de pé para poder voltar para cá. Isso me desmotivava muito, porque eu não tinha reconhecimento, eu não podia nem sonhar, porque o que eu ganhava era para pagar as contas, né? Então assim, eu tive sonhos, tá? Como todas as pessoas têm sonho, como toda criança, como todo jovem, toda pessoa tem sonho, eu tive sonhos também. Só que a profissão que a gente tem, o que a gente faz na profissão, impacta em muitas coisas, tá? Então assim, todos os pequenos sucessos que você tem na vida, a profissão é uma coisa muito importante. Hoje, quando eu recebo os meus resultados, financeiramente mesmo, e olho para tudo isso aqui, eu vejo, nossa, a minha vida realmente mudou. Tudo que eu sonhei antes, hoje eu vejo um caminho de possibilidade infinito de realizar tudo que eu sempre sonhei, inclusive em ter o que eu sempre sonhei. Inclusive, aconteceu um episódio muito interessante. Eu acho que é um dos episódios que me faz arrepiar até hoje. E esse episódio aconteceu foi o seguinte: eu fui visitar um amigo, inclusive trabalha até hoje na construção civil. E ele falou assim, cara, vi você postando uma foto lá e pensei, nossa, cara, ele realizou o sonho de infância dele. E ele me contou isso, na hora que ele contou, passou todo um filme na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, cara, realmente aquilo, eu não tratei a minha conquista como um sonho, mas, nossa, era o meu sonho de criança. E ele me fez lembrar, ele me trouxe de volta ao passado da infância, e aquilo me deu uma energia tão grande de saber, eu tô no caminho certo. A profissão que eu tenho hoje, o caminho que eu tô hoje é o maior caminho de realização que eu poderia ter na vida. Eu não sou mais um peso louco, eu não sou mais aquele cara que trabalhava na roça, que ia para casa triste sabendo que eu podia ter que voltar. Então eu trabalho de casa hoje, eu acordo para fazer minhas demandas, faço minhas demandas completamente feliz, animado, porque eu sei que tudo que eu faço hoje da minha profissão, eu vou colher um fruto depois. Por isso que eu te digo que saber da oportunidade dessa nova classe não é o suficiente. Assim como fez o Will, é essencial você saber usar a porta de entrada exata para você se posicionar nesse mercado. Aí você pergunta assim, mas Cris, pelo amor de Deus, que porta de entrada é essa? Então, a porta de entrada não é simplesmente você conseguir um serviço, você se colocar dentro de uma empresa de marketing digital. Se você não tiver a devida preparação, você corre o risco de perder grandes oportunidades, como aconteceu com a Luísa. A porta de entrada que eu estou te falando, essa porta exata, é você entrar mais cedo no mercado, sabendo enxergar as melhores oportunidades quando elas surgirem, conseguir se posicionar para aprender ganhando, sabendo exatamente o que você precisa fazer nas ações que você estiver realizando e, acima de tudo, ser percebido como um bom profissional. E para você entender exatamente o que é essa preparação que eu estou falando, a gente vai primeiro entender como normalmente as pessoas fazem para entrar em alguma classe profissional. O jeito mais comum que as pessoas utilizam para entrar em qualquer área, infelizmente, é utilizando o que eu chamo de porta antiga. E é antiga porque há muito tempo isso era realmente suficiente, mas não na era de hoje. As pessoas que utilizam essa porta antiga, elas têm um foco exclusivo em treinamento técnico. Elas pensam assim, para entrar nessa área, eu preciso ter o máximo possível de conhecimento técnico. E para eu ganhar bem mesmo, eu preciso saber de tudo nessa área. E no mundo de hoje, nessa nova era, esse pensamento não poderia estar mais errado, equivocado. Por isso que eu digo que essa é uma porta antiga. E existem alguns fatores chaves para definir o quanto você vai ganhar. Mas eu posso dizer que os seus ganhos eles estão mais diretamente relacionados com a experiência prática no mercado do que com a quantidade de conhecimento técnico. E eu não estou dizendo aqui que o conhecimento técnico não é importante, mas o foco exclusivo em treinamento técnico acaba gerando alguns problemas. Aí você deve estar assim, Cris, que tipo de problema? Eu vou listar alguns aqui para você. Primeiro, muita teoria e pouca prática. Você acaba investindo tempo em coisas que você não vai usar. Todo mundo na vida já aprendeu alguma coisa na escola ou na faculdade que nunca usou no trabalho.
Mas quando a gente está falando dos dias de hoje, do mercado de trabalho, toda vez que você estuda coisas que você não vai usar, no mundo de hoje, nessa nova era, você só está perdendo tempo e dinheiro. Esse é um dos grandes problemas. Um outro problema é a visão turva, a visão limitada. O que acontece? O mercado hoje, ele exige outras habilidades além do conhecimento técnico. E a falta dessas outras habilidades gera o quê? Gera profissionais pouco valorizados no mercado. Os famosos que a gente chama apertadores de botão. Teve uma vez que eu fui buscar uma pessoa pronta no mercado. Eu queria achar alguém já treinado. E ela era uma pessoa que ela já tinha trabalhado no Google, dentro do Google, por anos. Ela conhecia tudo, absolutamente tudo sobre a ferramenta do Google. Tudo sobre a ferramenta deles. Só que quando eu passei um simples projeto de vendas para ela, ela não conseguia me entregar a demanda. Porque ela era uma profissional limitada. Ela só sabia apertar o botão da ferramenta. Ela entendia tudo da ferramenta, mas só tecnicamente, só de apertar o botão. E esse é um cuidado que eu sempre tomo quando eu estou treinando as pessoas para esse mercado. Você quer um exemplo real disso? Você lembra quando eu te falei que eu chamei o Will de volta? Olha só o que ele respondeu. Eu fui atrás do print da conversa. Olha só. Essa conversa aqui, você pode ver que ela é do dia 23 de setembro de 2018. Aí tá aqui, eu chamei ele. Ei, Will! Ei, Cris, tudo bem? Massa. Eu voltei para NV. NV é Nova Venécia, a cidade que eu estava morando no momento. O que você está arrumando? Tá trabalhando como freela? Eu perguntei para ele. A gente está com um lançamento novo muito forte e precisamos acelerar. Olha o que ele me respondeu. Pô, se eu puder ajudar, pode contar comigo. Se precisar de ajuda para estruturar, projetar, desenhar estratégias, eu posso tentar te ajudar. Tá vendo como ele não é só um profissional com conhecimento técnico? Ele tem a visão estratégica. E é esse o tipo de profissional mais valorizado no mercado. Então esse é um grande problema também, essa visão turva. Um outro grande problema de você focar só em conhecimento técnico é a insegurança. Quem se desenvolve só na parte técnica acaba sentindo muita insegurança na hora de trabalhar na prática. E nesse contexto é comum a pessoa buscar cada vez mais conhecimento técnico, achando que aquilo vai diminuir essa insegurança. E aí isso pode te levar ao quê? A você fazer curso atrás de curso, a investir muito mais do que você precisaria, sem resolver essa questão da insegurança. E definitivamente acaba o quê? Atrasando muito a sua entrada no mercado. E a gente pode ver a representação disso tudo nesse gráfico que eu trouxe para você. Olha só. Claramente, esse formato dessa porta antiga, ela vai te demandar muito tempo e muito investimento antes de você sequer começar a ganhar algum dinheiro. Em alguns casos, isso pode chegar a demorar 2 anos ou até mais. Tá vendo essa linha tracejada? Essa linha representa o tempo que você vai passar fazendo treinamentos se você focar apenas no conhecimento técnico. E durante todo esse tempo, além de você não estar ganhando nada, você está pagando curso atrás de curso. E os seus ganhos, eles só vão evoluir mesmo aqui, ó, nessa bola azul, que é justamente o que eu chamo de porta antiga. Logo depois que você efetivamente, só depois que você efetivamente entrar no mercado e começar a aplicar o que aprendeu, e mesmo assim, o que acontece? A evolução dos seus ganhos corre o risco de ser muito lenta, principalmente se, além disso, faltarem as outras habilidades que eu falei. Então, o segredo é você usar uma estratégia para você se preparar de uma forma mais inteligente, para que você possa entrar o mais cedo possível no mercado, porque isso vai otimizar o crescimento dos seus ganhos e a chance de você se estabelecer definitivamente nesse mercado. E é justamente isso que eu chamo de porta de entrada exata. E essa porta de entrada exata, ela é uma combinação de quê? De 3 pilares. Esses 3 pilares que, se você desenvolver corretamente, você vai conseguir entrar muito mais cedo no mercado. E você vai estar posicionado para crescer com o quê? Com segurança. Com esses 3 pilares, você vai se tornar aquilo que eu chamo de um verdadeiro profissional classe A. Então agora é o seguinte, pega papel e caneta para você anotar exatamente quais são esses 3 pilares. Esses 3 pilares que eu vou te falar agora são os pilares que representam
que significam a porta de entrada exata para essa nova classe profissional. A porta de entrada inteligente, a porta de entrada mais rápida que você vai poder utilizar. Cris, o que compõe essa porta de entrada exata? São esses 3 pilares. Então vamos lá, papel e caneta na mão, anota isso porque é muito importante. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar é você ter uma visão completa do processo de marketing digital para um negócio, que é o que eu chamo de você enxergar o caminho do usuário até a compra. Ou seja, o que é isso, Cris? O caminho do usuário até a compra. É simplesmente você ter a visão do que acontece desde o primeiro clique, que vai trazer as pessoas para a página do negócio, até a venda e a entrega do produto. E isso não quer dizer que você tem que ser um especialista em tudo. O que eu quero dizer é que você precisa compreender como que o processo funciona, saber onde o seu trabalho se encaixa dentro desse caminho, saber o que você pode fazer para ajudar a melhorar os resultados do negócio. E esse entendimento é importante para que o profissional não fique ali perdido, olhando só para a caixinha dele. Esse tipo de profissional, por exemplo, ele não tem utilidade nenhuma na minha equipe. O profissional, ele precisa saber como conversar com as outras áreas, pensando em otimizar o resultado do negócio. Porque todas as áreas, elas atuam em conjunto para gerar o resultado. Ter essa visão completa permite ao profissional não apenas agregar mais valor para o negócio, fazer o trabalho dele ser realmente útil para gerar resultado, mas também vai permitir o quê? Ele enxergar novas oportunidades para ele mesmo se desenvolver naquele ou em outro negócio. E isso é especialmente vantajoso para os profissionais que estão começando do zero. Por quê? Porque permite você entrar no mercado de uma forma mais acessível, mais facilmente. Você pode conseguir, por exemplo, um serviço na área de suporte e depois você ir crescendo na medida que as oportunidades forem aparecendo. Isso não aconteceu só com o Will na minha empresa. A Fabiana, o Felipe, a Arilane, a Letícia, eles cresceram muito, aproveitando as oportunidades que foram surgindo por aqui. E por que eles conseguiram isso? Porque eles são esses profissionais que têm essa visão completa. Esse é o primeiro pilar da porta de entrada exata para essa nova classe profissional. Agora vamos lá. O segundo pilar da porta de entrada exata é o conhecimento técnico prático. Aí você deve estar assim, mas Cris, você acabou de dizer e reforçar que conhecimento técnico não é o que eu tenho que focar agora. Não foi isso que eu disse. O que eu fiz foi chamar atenção para uma abordagem estratégica em relação ao conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico, ele é super importante para um bom profissional. Mas não é querer saber tudo. É focar exatamente no que você vai precisar para gerar o resultado. E, gente, é o seguinte, em todos os grupos de empreendedores de alta performance que eu participo, e eu participo de vários, eu sou uma das referências, por exemplo, em gestão de anúncios online, gestão de tráfego. E se você ainda é novo nesse mercado, talvez você nem saiba exatamente o que é isso. Mas o fato é, eu não sei tudo das ferramentas de anúncios do Facebook, do Google, do YouTube. Eu não conheço tudo dessas ferramentas. O que eu sei? Eu só sei o que eu preciso para gerar os resultados que eu gero no meu negócio. Mas aí você deve estar assim, mas Cris, você não sabe configurar aquele recurso super avançado, super legal daquela ferramenta super poderoso? Eu olho para essa pergunta e me pergunto, ele vai melhorar o meu resultado? Esse recurso super avançado, super poderoso daquela ferramenta vai melhorar o meu resultado? Se não, então eu nem quero perder meu tempo com isso. É muito simples. Se você foca no conhecimento técnico prático, você economiza tempo. Porque você não precisa aprender um monte de coisa que não vai fazer diferença nenhuma para você. Você aprende só o que você vai usar de verdade e você fica pronto para entrar no mercado muito mais rápido. E uma vez que você já estiver no mercado, as demandas é que vão te dizer o que você precisa aprender ou não no decorrer do tempo. E eu vou falar de novo para você nunca esquecer isso. Anota. Você não precisa conhecer tudo. Inclusive, querer ir por esse caminho é o caminho do fracasso. E é o que eu sempre falo para todas as pessoas que eu estou treinando. Eu nunca treino ninguém para ser o maior, nem o melhor. Eu treino para ser eficiente. E é isso que você deve procurar para construir esse segundo pilar. Porque maior, melhor são simplesmente o que eu chamo de métricas de vaidade. E a gente tem que tomar todo o cuidado com essas métricas. Ela só deixa a nossa vida mais pesada e atrapalha todo o nosso processo de formação e principalmente de performance.
O terceiro pilar da porta de entrada exata é você ter um método de venda e entrega do serviço, que aqui na minha empresa eu chamo de método profissional que resolve, ou método PQR. Eu coloquei esse nome porque é comum em algumas empresas existir aquele profissional que, quando as coisas estão complicadas, todo mundo manda o problema para aquele profissional resolver, porque ele é o cara que resolve. E eu ensino esse método PQR para as pessoas da minha equipe para que elas se transformem nesses profissionais que resolvem. E ter um método como esse atua justamente naquela insegurança que eu falei há pouco que os profissionais acabam sentindo. O principal motivo dessa insegurança é justamente ter um conhecimento técnico teórico, mas você não ter um método para aplicar o conhecimento na prática. Você não ter uma estratégia para entregar o seu serviço. Isso acontece porque o conhecimento técnico, ele não leva automaticamente o profissional a criar métodos de entrega. É muito comum as pessoas saírem da faculdade, por exemplo, e pensar o seguinte: nossa, eu tenho um monte de conhecimento, mas parece que eu não sei trabalhar. Por isso, mais do que ter conhecimento técnico, mais do que você saber mexer na ferramenta, é necessário aplicar um método para você entender as demandas e as necessidades do negócio. Porque com isso você vai saber como usar o conhecimento técnico para você entregar soluções. E é isso que diferencia aquele profissional meramente executor, que precisa das instruções já detalhadas para ele poder apertar os botões, de um profissional que eu chamo classe A, que é aquele profissional que sabe traduzir uma demanda em um projeto técnico. E esse último é que é realmente valorizado no mercado, porque o dono do negócio, ele não conhece tecnicamente e nem quer conhecer. O que ele quer é trazer as necessidades do negócio dele para que o profissional crie o plano de ação correto e determine quais são as métricas para chegar no resultado desejado. Um profissional que tem no seu currículo os métodos e estratégias para entregar o serviço é um profissional que, inclusive, vai ter muito mais confiança na hora de vender o seu serviço, porque ele sabe como entregar. E é essa confiança, aliado a métodos específicos de venda, sabendo onde e como oferecer o seu serviço, é o que permite para o profissional entrar no mercado e depois se estabelecer e crescer rapidamente, fechando cada vez mais contratos. E desenvolvendo esses três pilares em conjunto, ou seja, usando a porta de entrada exata, o que acontece? Você consegue entrar bem mais cedo no mercado digital, como você pode ver nesse outro gráfico aqui que eu trouxe para você. Por que isso acontece? Você pode ver que o tempo fazendo treinamento técnico é muito menor com essa estratégia. E você se sente muito mais seguro para vender seu serviço mais cedo. Por quê? Porque você tem um método específico para entregar o serviço. Em média, você acaba efetivamente entrando no mercado em até um quarto do tempo, comparado com a porta antiga que eu falei, que eu mostrei aqui anteriormente. Por exemplo, ao invés de demorar até 2 anos para você entrar no mercado, é possível você conseguir fazer isso em 4 a 6 meses. Ou seja, em questão de meses, você já consegue se posicionar para começar a ganhar dinheiro nessa nova classe profissional. Pensa bem, ao invés de você usar todo esse tempo aqui estudando, você usa o tempo ganhando experiência. É por isso que eu estou te falando que aqui o foco é em aprender ganhando. E tendo uma visão completa do processo, você aproveita mais oportunidades e cresce muito mais rápido. O resultado, no final das contas, é que usando a porta de entrada exata, ela te permite ganhar em um mesmo período de tempo até 3 vezes mais do que usando a porta antiga e de uma forma bem mais rápida e efetiva. Então, agora você já sabe 2 coisas. Você já sabe que existe uma demanda realmente gigante por profissionais nessa nova classe. E você também já sabe que existe uma estratégia inteligente para você entrar mais cedo e se posicionar com mais confiança nesse mercado, que é a porta de entrada exata. Agora, talvez tão importante quanto essas 2 coisas é o fato dessa ser uma classe totalmente inclusiva, uma classe muito justa. Existem várias profissões dentro dessa nova classe profissional. As demandas são as mais diversas que existem. Por isso, independente do seu perfil pessoal e das suas habilidades atuais, você com certeza vai encontrar uma profissão que se encaixe com o que você é bom ou com o que você gosta de fazer. Tem literalmente para todos os gostos. Se você não gosta de aparecer, tem para você. Se você gosta de números, tem para você. Se você gosta de interagir com as pessoas, tem para você. Se você gosta de escrever, tem também. Se você gosta de usar ferramentas avançadas,
Claro que tem. E se você gosta de criar conteúdo, adivinha? Tem também para você. Literalmente tem para todo mundo e eu vou te provar isso agora. Eu vou te mostrar as 9 profissões que estão aí disponíveis nesse exato momento para você escolher por onde você quer entrar nessa nova classe e construir o seu caminho daqui para frente, fazendo o que você gosta, fazendo o que você se sente realizado e o que você se sente confortável para fazer. Porque é sempre importante a gente trabalhar se sentindo bem, se sentindo feliz. Você produz muito mais, você tem mais vontade de aprender, você se diverte trabalhando e, lógico, você ganha muito mais dinheiro. É só você buscar o que mais se encaixa no seu perfil e daqui a pouco eu vou te mostrar como que você vai seguir esse caminho. Então vamos lá, vamos às 9 profissões. Papel e caneta na mão de novo. E ó, atenção, eu não coloquei as profissões em uma ordem específica. Todas têm bastante demanda e muitas oportunidades. Primeira profissão. A primeira profissão que está ao seu alcance é a de estrategista digital. Essa é uma profissão totalmente essencial para qualquer negócio digital. E por incrível que pareça, não é uma profissão que tem tanta visibilidade entre os profissionais, o que acaba criando ainda mais oportunidade para você. A principal função desse profissional é definir a estratégia de vendas do negócio. Isso é, ele identifica e compreende o público-alvo a partir do seu contexto, das suas dores, dos seus desejos e define como fazer uma proposta que gere uma alta percepção de valor para esse público-alvo. A percepção de valor é quando o cliente tem uma percepção clara e transparente de como um negócio ou um produto pode ser relevante para ele. E sem essa percepção de valor, ou o cliente nem se interessa pelo produto, ou ele acaba achando caro e no final das contas não realiza a compra. Então, de nada adianta você construir páginas bonitas, fazer muitos vídeos, utilizar as melhores técnicas de anúncios e etc., porque no final do dia, o que gera resultado mesmo é atender a demanda do cliente. Se as técnicas utilizadas para criar o processo de venda não estiverem a serviço de atender essa demanda, o resultado não vai ser atingido. É por isso que eu digo que essa é a pedra fundamental sobre a qual toda a estratégia da empresa é construída. Ela unifica os objetivos de todas as áreas. Ela dá direção para o trabalho dos outros profissionais. O estrategista é quem tem a visão de todo o caminho do usuário até a compra. É como se o estrategista digital fosse o maestro que faz com que todas as outras áreas trabalhem em sintonia para gerar o resultado. Esse é um profissional que trabalha bastante com pesquisas, ele define metas, ele analisa métricas do negócio, ele mapeia os recursos necessários para a aplicação do planejamento, ele define as prioridades, entre algumas outras atividades. Esse profissional é tão importante para o resultado da empresa que, além da abrangência da atuação dele, é muito incomum a gente encontrar salários na casa de dezenas de milhares de reais. Geralmente, inclusive, associados a percentuais do resultado da empresa. Hoje, por exemplo, eu conheço profissionais que recebem de meio a 10% do resultado, além de um valor fixo mensal considerável. Segunda profissão. A segunda profissão é a profissão de copywriter. A profissão de copywriter é uma das que vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos, mas ainda está só no começo. Apesar desse nome estranho, e o mercado nem costuma traduzir, mas é de fato um redator de vendas, ou seja, é um profissional que escreve textos para prender a atenção dos usuários que estão navegando na internet e vender. A função principal do copywriter é escrever o roteiro de vendas, que é um texto que tem uma estrutura técnica e utiliza uma linguagem específica para se comunicar de forma eficiente com o público-alvo, fazendo com que ele perceba o valor que a oferta pode trazer para sua vida. O resultado final é que o usuário tome a decisão consciente de realizar a compra. Eu sempre gosto de dizer que o negócio está a uma página de venda de multiplicar o seu faturamento. E esse é o tipo de resultado que um bom copywriter pode gerar na empresa. O copywriter é um especialista que trabalha muito com a empatia, ou seja, ele se coloca no lugar do público-alvo para entender os seus sentimentos e assim produzir um texto que efetivamente se comunica com as dores e desejos desse público-alvo. E lógico que eu não preciso nem dizer que esse profissional deve gostar de ler e escrever. Esses profissionais estão entre os mais requisitados do mercado e por isso mesmo eles têm uma remuneração bastante destacada e, claro, muitos deles tendo também a participação em porcentagem dos resultados das vendas dos seus projetos.
A terceira profissão é o gestor de anúncios online. Ela é muito conhecida no mercado também como gestor de tráfego. Esse é o outro profissional que é extremamente requisitado no mercado devido ao fato de que a internet está cada vez mais se tornando o principal meio para os negócios encontrarem novos clientes e vender mais. E a principal função dessa área do gestor de tráfego, do gestor de anúncios online, é justamente essa. O que ele faz? Trazer o público correto para a página do negócio, onde você vai mostrar a oferta desenvolvida por quem? Pelo profissional de copywriter e assim realizar as vendas. E tudo isso usando o quê? Técnicas para você controlar o investimento e otimizar o retorno do negócio. Esse é um profissional que vai trabalhar fortemente com análise de métricas, raciocínio lógico, metas e indicadores de gerenciamento do investimento. Se você gosta de uma rotina bem estruturada e de organização, é um bom candidato para essa função. Essa é outra área extremamente bem remunerada, porque ela trabalha diretamente nas vendas. A quarta profissão é o gestor de e-mail marketing, e essa é uma das áreas que eu considero que está só começando aqui no Brasil. Muitas pessoas já se apressaram em falar que o e-mail marketing como ferramenta de negócio estava morto. E realmente está, para quem não sabe usar. O fato é que o e-mail ainda continua sendo um dos carros-chefe de venda dos negócios digitais mais bem-sucedidos no mercado. E é, na verdade, um dos ativos mais importantes de um negócio digital. Para você ter uma ideia, eu conheço empresas e temos alunos também que as vendas por e-mail chegam a 50% do faturamento total do negócio. Acontece que as técnicas eficientes de gestão de e-mail marketing ainda são muito pouco conhecidas e muito pouco utilizadas aqui no Brasil. E isso impacta diretamente na eficiência da comunicação com a lista de contatos, afetando diretamente as vendas. E esse efeito fica muito mais evidente conforme a lista cresce. Existem negócios que literalmente estão sentados em cima de uma mina de ouro e não fazem a menor noção de como aproveitar eficientemente sua lista de contatos, desperdiçando o potencial de centenas de milhares de reais nessas listas. E um profissional dessa área, ele tende a ser extremamente valorizado, trazendo soluções para essa questão. Esse profissional, ele vai trabalhar diretamente com as ferramentas de gestão de e-mail marketing, organizando os contatos conforme seus interesses, executando o cronograma de disparos e fazendo a segmentação de listas para conseguir melhorar a entrega dos e-mails para os contatos certos. A quinta profissão é o gestor de mídias sociais. Olha, essa área aqui eu acho que é uma das que mais tem demanda no mercado atualmente. Cada vez mais a gente está competindo por atenção nas redes sociais e engajamento é essencial para conseguir ter uma boa conversão dessa audiência em vendas. Literalmente, não dá para trabalhar as mídias sociais sem responder os seguidores, sem ter um bom relacionamento com eles e sem ter uma frequência de publicações. Pensa só, para cada influenciador que tem na internet, tem por trás pelo menos uma pessoa para fazer a gestão de mídias sociais, quando não tem uma equipe inteira. Gente, é praticamente impossível dar conta de tudo que tem que fazer sozinho no Instagram, o que dirá nas outras redes sociais. Os profissionais dessa área têm uma demanda cada vez maior para responder todos os directs e mensagens, bem como os comentários dos posts e dos anúncios, criar e fazer todo o cronograma de postagens para manter a audiência engajada, trabalhar no aquecimento da audiência. Logo, eu não preciso nem dizer o quanto a demanda por essa profissão já é gigante e não vai parar de crescer. A sexta profissão é o analista de atendimento e sucesso do cliente. Quem vê um negócio digital de fora não imagina a importância das pessoas que existem atuando no suporte aos clientes. Esses são os profissionais que garantem uma entrega que atende às expectativas do cliente e por isso eles são essenciais para o negócio. Os profissionais mais valorizados nessa área, eles conseguem entender corretamente as dúvidas e o sentimento dos clientes para dar as orientações certeiras. E eles precisam de organização e clareza nas respostas. Além de existir uma demanda incrível por esse tipo de profissional, ele tem acesso a muito conhecimento sobre a empresa toda e pode trazer insights importantes para o crescimento do negócio. Pode trazer insights também para a melhoria do produto e, claro,
para a satisfação do cliente, para que o cliente tenha uma satisfação cada vez maior. Por isso, essa é uma área que acaba sendo uma excelente porta de entrada para o mercado digital, porque é comum que esses profissionais enxerguem e aproveitem as oportunidades dentro da empresa para migrarem para outras áreas. Aqui na nossa empresa, por exemplo, a gente tem profissionais excelentes que vieram justamente dessa área. Muitos deles já foram promovidos mais de 5 vezes em menos de 2 anos, assumindo cargos de liderança importantíssimos no nosso negócio. A 7ª profissão é o designer de páginas de conversão. Esse tipo de página usada nos negócios digitais, focada em vendas, elas têm características específicas e têm objetivos diferentes dos sites convencionais. Por isso, esse profissional, ele utiliza técnicas de design diferentes das usadas pelos web designers tradicionais. Os profissionais que criam essas páginas, eles podem e devem usar várias ferramentas. Mas o que realmente vai fazer a diferença aqui é a estrutura da página, as cores, os elementos que são testados para encontrar aquela combinação que gera maior conversão, ou seja, o maior número de pessoas realizando a ação desejada. Como essas páginas têm um objetivo único, elas permitem o acompanhamento da performance através de métricas bem específicas e definidas. E com isso é possível a gente otimizar os resultados e melhorar a performance e o retorno do investimento feito para atrair os visitantes para aquela página. São poucos profissionais no mercado que têm essa visão, que têm a iniciativa e que dominam as técnicas para realizar as otimizações de maneira efetiva, ou seja, focado na melhoria do resultado. Esse é um profissional que pode transformar drasticamente o retorno de negócio que está no negativo para o positivo, analisando as métricas e aplicando as técnicas certas de design. A 8ª profissão é o gestor de conteúdo. Essa é uma das áreas que vem crescendo muito nos últimos anos. Se você está aqui, é porque provavelmente você teve contato com algum conteúdo meu, seja lá no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook ou outras redes sociais. Através desse contato inicial, você provavelmente ficou interessado em saber mais, clicou e foi consumindo mais e mais conteúdos. Esse processo que eu te descrevi é como a gente costuma se conhecer pela primeira vez no mundo do marketing digital. E dar direção para esse processo acontecer da maneira constante e impactar cada vez mais pessoas com a mensagem correta é o maior desafio da área de conteúdo de um negócio digital. Os profissionais dessa área são extremamente cautelosos em criar linhas editoriais, como a do profissional classe A, por exemplo, que está lá no meu canal do YouTube. Isso tudo é feito como se fosse um roteiro de uma série do Netflix. Além da linha editorial, faz parte da sua especialidade a criação de roteiros para novas gravações, os cronogramas, a direção de produção de conteúdo, as suas edições, os cortes e a produção de conteúdo de forma recorrente. Essa é uma profissão da nova era que está cada vez mais em evidência e a busca por esses profissionais, gestores de conteúdo, claro, também não vai parar de crescer. A 9ª profissão é de gerente de produto e entrega. Muitas vezes o especialista que deseja criar um negócio digital, ele tem um conhecimento aprofundado na área dele. Mas ele não sabe como que ele pega esse conhecimento e estrutura e monta um produto digital para vender. Principalmente porque os produtos digitais, eles geralmente são focados em um determinado objetivo, conforme definido pelo estrategista, e não simplesmente em transmitir todo o conteúdo do especialista para o aluno. Por isso que o gerente de produto e entrega, ele tem a função de estruturar o produto junto com o especialista, respeitando o direcionamento da estratégia de venda, e incluindo o quê? Apenas o conteúdo necessário para atingir aquele resultado específico. Ele define a forma como vai ser entregue o produto, por exemplo. Se vai ser entregue através de um portal, se vai ser entregue com aulas gravadas, se vai ser entregue com aulas ao vivo. Claro, sempre respeitando a disponibilidade do especialista. Ele define como as aulas vão ser organizadas. Ele coordena a produção das aulas, o cronograma de entrega e toda a parte de melhoria do produto no decorrer do tempo. Ele define também, por exemplo, quais são os recursos de engajamento dos alunos que vão ser utilizados, quais são as técnicas, por exemplo, de coleta de depoimentos. Enfim, esse é um profissional que garante que tudo que foi proposto na oferta do especialista seja efetivamente entregue para o cliente.
E isso tudo é muito importante, não só para garantir a satisfação dos clientes, mas também para continuar evoluindo o negócio e garantindo a sua longevidade. Porque nenhum processo de vendas dura muito tempo sem um produto em constante evolução e uma entrega de qualidade por trás. E é por esse motivo que esse profissional é tão valioso para os negócios digitais dessa era. Uma boa entrega consolida a reputação do negócio no mercado. Bom, e agora, depois de eu ter te trazido clareza sobre essas 9 profissões, você pode estar se perguntando: Cris, quanto que eu vou ganhar nessas profissões? Olha só, eu não estou aqui para te fazer promessas de ganhos astronômicos. Isso aqui não é nenhuma barbada. Eu estou aqui falando de oportunidades reais no mercado de trabalho para você sim ser bem remunerado e ter liberdade. Porém, isso será conquistado através de dedicação e com seus resultados. Claro que existem profissionais nesse mercado ganhando valores próximos a 50 mil reais por mês, mas obviamente esses são casos de pessoas com mais experiência. Acontece que existem vários fatores que vão definir os seus ganhos, como por exemplo, o método de vendas que você usa para vender os seus serviços, a sua negociação, o seu nível de envolvimento, a sua experiência. Tudo isso influencia o quanto você pode ganhar em cada contrato. Inclusive, você pode fechar contratos onde não importa o quanto de tempo que você se dedica, mas sim a qualidade da sua entrega. Ou seja, se você concluir uma tarefa em pouco ou muito tempo, não importa, desde que você entregue ela no prazo e com a qualidade esperada. Você literalmente não precisa bater ponto. Isso permite que você gerencie o seu tempo com mais liberdade, como for melhor para você. Você pode, por exemplo, dedicar algumas horas do seu dia para que você possa fazer outras atividades em paralelo. Seja você continuar estudando para evoluir mais na carreira, seja para continuar com uma atividade atual que você ainda deseja manter, ou até fechando novos contratos para aumentar os seus ganhos. Outra possibilidade é você fechar um contrato onde, além de um valor fixo, você ganhe também uma porcentagem dos resultados do projeto. E essa é uma negociação que costuma gerar ganhos extremamente interessantes. Dito tudo isso, aqui na minha empresa, as pessoas que são formadas através do meu método começam ganhando pelo menos R$ 2.500 por mês. Ou seja, em poucos meses é possível você conseguir fechar um contrato como esse. Agora imagina você que você ainda tem a possibilidade de fechar 2 ou 3 desses contratos em paralelo de tanta demanda que tem no mercado. Agora, eu preciso também te dizer, claro, que não é difícil a gente encontrar profissionais recebendo valores na casa dos 5 dígitos por mês, ou seja, mais de R$ 10 mil. Isso porque assim que você começa a trazer resultado para os seus clientes, você conquista uma excelente reputação e também, claro, bons relacionamentos. Quando você chega nesse ponto, você pode usar técnicas de negociação mais avançadas para conseguir novos contratos ainda maiores. É por isso que eu digo que os profissionais classe A podem escolher com quem e como trabalhar. Então, olhando para essas 9 profissões e para esse potencial de evoluir rapidamente os seus ganhos, dá para sacar que realmente tem oportunidades para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de gostos e para as pessoas com todo tipo de disponibilidade de tempo. E o melhor de tudo é que todas essas profissões que eu te mostrei são absolutamente necessárias em qualquer negócio da era atual. Tanto os negócios digitais quanto os negócios tradicionais que queiram continuar existindo daqui para frente. Porque o que acontece? Muitos negócios estão parados, outros até quebrando por falta desses profissionais. Eles estão vendo claramente que eles precisam desses profissionais para sobreviver e prosperar. Por isso que a procura não para de aumentar. E até aqueles negócios que estão em franco crescimento, eles sabem que sem contar com esses profissionais, eles vão acabar estagnando e perdendo espaço no mercado. Por isso que eles estão desesperados. Há muito tempo eu percebi que o meu negócio ia parar de crescer se eu não tivesse profissionais como esses para atender as minhas próprias demandas. Por esse motivo, eu já faço essa formação de profissionais dentro da minha empresa há 7 anos. Para você ter uma ideia, hoje dezenas de profissionais prestam serviços para mim e atendem demandas internas do meu negócio. E foi por causa disso que eu tive que criar um método de treinamento interno. Era tanta gente para treinar que eu precisava de um método extremamente efetivo para conseguir. E além disso, acompanhando a enorme necessidade de vários colegas empreendedores e o desespero deles sem encontrar profissionais qualificados, como eu mostrei no começo desse evento, eu percebi
percebi que esse é um fator que pode atrapalhar o crescimento do mercado, que é uma coisa que prejudica todos os negócios, inclusive o meu. Por esse motivo, eu percebi que o meu método de treinamento de profissionais poderia ser muito útil para o mercado. Então, há cerca de 1 ano, eu comecei a planejar e desenvolver esse novo projeto. E recentemente, quando eu contei ele para um grupo de empreendedoras digitais que eu participo, elas ficaram tão empolgadas que elas disseram que iriam contratar todos os alunos da minha primeira turma. E foi assim que eu criei a formação profissional classe A. Inclusive, eu estou abrindo as matrículas para a primeira turma nesse exato momento, para que você possa se tornar um profissional de marketing digital extremamente desejado por esse mercado em plena expansão e com isso consiga finalmente trabalhar com liberdade. E como é que eu vou te transformar em um profissional classe A? Antes de mais nada, esse não é apenas mais um treinamento digital. Desde o começo do planejamento desse projeto, eu pensei nele como uma formação profissional. O objetivo aqui é literalmente capacitar os alunos a se tornarem profissionais diferenciados, que são profissionais com uma visão completa do processo de marketing digital, com pensamento estratégico, com conhecimento técnico prático, com postura de comprometimento com os resultados do negócio, com capacidade para medir e otimizar os seus resultados individuais e com a real possibilidade de entregar o serviço contratado de forma eficiente. Eu criei essa formação para formar os profissionais que vão atender com excelência a enorme demanda desse mercado e, por isso mesmo, com potencial de serem muito bem pagos, muito bem remunerados por isso. A formação profissional classe A, ela vai ter uma duração de 4 meses, mas dependendo do seu nível de disponibilidade, você pode completar ela em até 6 meses. Ou seja, se você seguir precisamente o cronograma de aulas, com 4 meses você vai estar pronto para entrar no mercado. Só que é o seguinte, você vai ter acesso a todo o material pelo período de 12 meses, para que você possa ver e rever as aulas quantas vezes precisar e fixar bastante o conteúdo. E como é que vai funcionar a formação? A formação ela vai ser dividida em 2 fases. A primeira é a fase de projeto. Nessa fase, você vai desenvolver 2 dos 3 pilares da porta de entrada exata. Isso quer dizer que no final dessa primeira fase, você já vai estar praticamente pronto para entrar no mercado. Aqui você vai adquirir a visão completa de todo o processo de marketing digital, para você se tornar um profissional que sabe trabalhar bem com os profissionais das outras áreas, para você saber como otimizar o seu serviço com o objetivo de melhorar o resultado do negócio e, com isso, valorizar o seu passe, a sua reputação. Além de tudo isso, essa visão completa vai te permitir também que você perceba e aproveite as oportunidades de crescimento que certamente vão surgir enquanto você estiver atuando com os clientes. Nessa fase também, nós vamos te treinar para você adquirir conhecimento técnico prático e experiência em todas as áreas para entregar um projeto, desde a concepção até a entrega do produto. O que significa que você vai saber exatamente como desenvolver o caminho do usuário até a compra. E vai aprender também o método de entrega do profissional que resolve, que é a primeira parte desse método. A segunda parte, que é a venda, a gente vai te treinar na fase 2, quando você já se sentir confiante que tem capacidade total de fazer uma boa entrega. Porque essa confiança é essencial para você fechar boas negociações. Isso tudo vai acontecer da seguinte forma: a gente vai te apresentar uma situação como se você tivesse acabado de vender um serviço para um especialista que deseja oferecer no mercado um produto digital. E eu te garanto, essa é uma situação que você vai ver a rodo no mercado, tem de monte. Esse tipo de negócio está literalmente pipocando para todo lado. E a gente vai te treinar para você desenvolver cada passo desse projeto como se fosse um cliente real seu. A cada aula, eu e a minha equipe, a gente vai te orientar passo a passo. A gente vai te dar o embasamento técnico e o método de aplicação que você vai precisar
naquela etapa correspondente. E ao final da aula, você vai receber uma tarefa para aplicar aqueles conhecimentos na prática, utilizando as ferramentas que já estão inclusas no treinamento, que a gente vai disponibilizar através do nosso laboratório de prática. Você vai ter acesso ao passo a passo de utilização completo e detalhado das ferramentas reais de mercado para você estar preparado para atuar imediatamente assim que a formação terminar. À medida que você for progredindo, você já vai estar fazendo a documentação do projeto. Ao final dessa primeira fase, você vai entregar um projeto completo, tendo desenvolvido conhecimentos e habilidades práticas em todas as áreas que envolvem o caminho do usuário até a compra. A ideia não é você se tornar um especialista em todas as áreas, mas você ter uma formação integrativa, com experiência real e ampla compreensão de como que as engrenagens do negócio funcionam. Com isso, você não vai ser aquele profissional bitolado, aquele profissional alienado que não consegue interagir com os outros e que não consegue atuar fora da caixinha. Muito pelo contrário, você vai ser um profissional versátil. Você vai ter vivido na prática em todas as áreas, passando pela estratégia de como a oferta vai resolver uma dor do público-alvo, de como criar uma página de vendas de alta conversão, como trazer os visitantes certos para aquela oferta, como disparar e-mails que vendem, tudo que é necessário para você conduzir o usuário até a compra e depois entregar o produto. Quando terminar essa primeira fase, você vai ter se tornado um profissional treinado no campo de batalha, na prática, e por isso já vai ser extremamente valorizado e muito à frente de inúmeros outros. Você vai ter acesso a muito mais oportunidades, porque você vai poder trabalhar tanto em negócios enxutos, com equipes pequenas de 3 ou 4 pessoas, que é o tipo de negócio que demanda que você faça diferentes tipos de tarefas para fazer o projeto acontecer, quanto em empresas de maior porte, onde você pode se diferenciar muito e acelerar sua carreira para cargos de liderança, justamente por saber como que o todo funciona, por ter essa visão estratégica e focada no resultado. Por fim, você vai se sentir extremamente confiante com a capacidade de entender como que cada área funciona e jamais, eu repito, jamais vai ficar perdido em um projeto. Vão ser 2 meses nessa fase de projeto e eu te garanto, eles vão mudar o destino da sua carreira do digital para sempre. Então nós vamos chegar na fase 2. É nessa fase que você vai receber a chave da porta de entrada exata para você se posicionar de forma definitiva no mercado digital. E essa chave, ela vai abrir mais do que a porta de entrada no mercado. Ela vai abrir a porta para uma nova vida, onde você vai ter a possibilidade de realizar os seus maiores sonhos. Já na primeira fase, você vai se tornar uma joia bruta. Significa que você vai ser um profissional diferenciado, com potencial para gerar valor no mercado, entregando um serviço que gera resultados para o cliente. E nessa segunda fase, eu vou te lapidar para você se tornar finalmente um profissional classe A, que é o que vai te permitir construir uma carreira brilhante no mercado digital, sempre crescendo em experiência e com contratos cada vez melhores, para que você tenha uma vida tranquila e de realizações. E o que eu vou fazer nessa fase 2 para te lapidar como um profissional classe A? Primeira coisa, como diz um amigo meu, não basta você ser bom, você precisa mostrar que você é bom. O que isso significa? Quando chegar aqui, você já vai saber entregar um serviço com confiança e qualidade. Você já vai ser um ótimo profissional. Só que agora você precisa saber mostrar que você é bom para o mercado. E você vai fazer isso aprendendo a utilizar métodos específicos de vendas, sabendo exatamente onde e como oferecer os seus serviços e demonstrando o seu valor na hora de fechar uma negociação. Então, na primeira aula da fase 2, você vai aprender as técnicas de venda do método profissional que resolve, que envolvem atrair, prospectar, negociar, fechar vendas e ser indicado. Essa é a forma de você mostrar para o mercado que você é um profissional que tem capacidade de entregar um serviço de qualidade. Depois disso, a gente vai entrar no que eu chamo de ciclo de ampliação.
Nesse ciclo, nós vamos ter aulas específicas em cada uma das áreas para ampliar o seu conhecimento técnico-prático, não apenas aprendendo novas técnicas que vão ser úteis em diferentes tipos de situações, mas também compreendendo a lógica de organização das ferramentas para que você tenha condições de se adaptar a outras ferramentas do mercado quando necessário. Com isso, a gente vai ampliar o seu método de entrega para outros tipos de negócios e outros tipos de projetos, para você se tornar um profissional adaptável, que sabe lidar com situações variadas do dia a dia, ensinando e treinando você a criar soluções para quaisquer desafios que apareçam no seu caminho. Nesse ponto, você vai ter adquirido mais uma característica de um profissional classe A, que é a capacidade de aprender ganhando. Ou seja, na entrega de cada novo projeto, você vai estar evoluindo os seus conhecimentos e a sua experiência, se tornando um profissional com potencial literalmente ilimitado. Agora, além dessa parte estratégica e técnica que eu citei, durante toda a formação, você vai ser treinado na mentalidade e postura de um profissional classe A. Essas são características que podem ser treinadas e a gente vai te ensinar como desenvolver a sua consistência, a sua motivação, autogestão e disciplina. Como você vai estar trabalhando com mais liberdade, a gente vai te ensinar a criar hábitos saudáveis que eu e minha equipe desenvolvemos para manter uma rotina de produtividade e equilíbrio com a vida pessoal. Você vai saber como criar um espaço de trabalho adequado, como se organizar nos horários de trabalho, como combinar com outras pessoas de casa para evitar distrações. Como você pode perceber, após as 2 fases da formação, você vai ter desenvolvido todas as características de um profissional classe A. E assim você vai estar pronto para acessar a porta de entrada exata e iniciar sua carreira no digital com o pé direito, com total condições de fechar contratos, ganhar cada vez mais experiência e aumentar os seus ganhos com consistência. Mas agora você deve estar se perguntando, tá bom, Cris, mas como é que vai funcionar tudo isso? Quando que vão ser essas aulas? Então vamos lá, vamos para as questões práticas. Como eu disse, a formação ela pode ser completada em 4 meses. Nesses 4 meses, nós vamos ter aulas todas as quintas-feiras, das 7 às 10 da noite. Quando você entrar no portal, você vai ver o cronograma certinho para você poder se programar. E a gente já vai começar acelerando. Então, nessa primeira semana, a gente já vai ter aula inaugural nas sextas, às 9 horas da noite, e depois uma aula na terça-feira, às 7 horas da noite. Aí, depois disso, começam as aulas regulares, às quintas-feiras. Todas as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas no portal, caso você não consiga assistir ao vivo ou você precise revisar algum conteúdo. Você vai precisar assistir a todas as aulas do programa, porque isso será inclusive considerado como um critério importante para a emissão do seu certificado de conclusão. Então, cada aula vai ter 3 horas de duração. Nesse tempo, a gente vai ver todo o conteúdo da aula, fazer os exercícios, tirar as dúvidas do conteúdo da aula, analisar cases e no final da aula a gente vai passar as tarefas práticas para você executar durante a semana. Durante a fase 1, você vai estar desenvolvendo cada passo do projeto a cada semana. E ao final dessa fase, você vai ter que entregar a documentação completa do projeto que você desenvolveu baseado nas aulas. Durante a fase 2, as tarefas vão ser totalmente focadas no treinamento prático das técnicas aprendidas nas aulas. Quando for necessário alguma ferramenta de marketing digital para realizar as tarefas, você vai poder utilizar o laboratório de prática, que vai estar disponível para você. Além do acesso às ferramentas, você vai ter também aulas gravadas com especialistas mostrando passo a passo com todas as configurações dessas ferramentas. Todas as dúvidas vão ser recebidas pelo suporte e respondidas por professores especialistas através do plantão de dúvidas que vai ser publicado no portal às terças-feiras. Ao final de cada mês, você vai ter que fazer uma avaliação, na qual vai ser atribuída uma nota para avaliar o seu desempenho. E isso é só um resumo de tudo que você vai ter acesso na formação do profissional classe A. Depois que você tiver concluído todo o treinamento, tendo assistido todas as aulas, entregue o seu projeto e atingido a nota mínima de avaliação, você vai receber o certificado de conclusão da formação profissional classe A. E tendo esse certificado de conclusão, você vai poder colocar ele no seu perfil e usá-lo para vender o seu serviço.
E falando em vender, eu sei que a essa altura você já deve estar fazendo as contas de quantos contratos você vai fechar, de quanto você vai ganhar. E claro, deve estar pensando quanto que vai te custar essa formação. Mas calma que antes de eu te falar sobre isso, eu tenho que te falar que além da formação, fazendo a sua matrícula hoje, você vai ter direito a alguns bônus exclusivos que eu resolvi incluir gratuitamente para você. Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar, porque é algo exclusivo, somente para você que se matricular nessa primeira turma. Vamos lá. Bônus 1. Comunidade Classe A, exclusiva para alunos formados. Nós vamos criar uma comunidade e as pessoas que vão entrar nessa comunidade vão ser só os alunos formados, prontos para entrar no mercado de trabalho. E eu vou fazer essa comunidade somente com os alunos formados para que você tenha uma motivação a mais para se formar logo, manter o foco nisso e estar preparado o mais rápido possível. Essa comunidade ela vai ser extremamente próspera. Nela, os profissionais vão poder trocar informações, indicar uns aos outros, pedir ajuda, tirar dúvidas em algum serviço que eles estejam executando e, principalmente, vai poder comemorar junto com seus colegas cada contrato que fechar. E tem mais! Quem estiver nessa comunidade vai ter acesso em primeira mão a oportunidades incríveis. Como assim, Cris? Oportunidades incríveis. É isso mesmo. Lembra que eu te falei do grupo de empreendedoras que disseram que vão contratar todos os meus alunos formados? Pois é, eu vou deixar elas publicarem anúncios de vagas e contratos diretamente dentro dessa comunidade. Elas vão literalmente brigar a tapa para te contratar. E eu tenho certeza que vai ser uma chuva de contratações assim que a gente inaugurar a comunidade. E eu quero ver você lá, formado, pronto para ser um dos primeiros a garantir o seu contrato. Sinceramente, o valor de uma comunidade como essa é imenso, não tem preço, mas você vai ter acesso a ela gratuitamente como bônus. E olha que essa é só a primeira surpresa que eu preparei para você, e ainda tem mais duas. Bônus 2, acesso vitalício ao portal da formação profissional classe A. Como eu disse anteriormente, o tempo de acesso ao portal é de 12 meses. Porém, como essa é a primeira turma externa, eu quero fazer uma condição mais do que especial. Na verdade, uma condição única. Se você fizer a sua matrícula agora, eu vou te dar acesso ao portal por tempo vitalício. Ou seja, enquanto a nossa empresa estiver de pé, você vai ter acesso completo a todo o conteúdo do portal. E daqui a 12 meses, você não vai precisar renovar a sua matrícula, porque você já vai ter acesso vitalício gratuitamente. E o acesso se estende a todas as atualizações que eu fizer na formação. Sempre que eu atualizar qualquer conteúdo, você vai ter acesso a ele. Isso praticamente garante que você vai ser sempre um profissional atualizado com o que há de melhor no mercado digital. E eu vou te falar uma coisa, eu nunca mais vou oferecer um bônus como esse de novo. Então, esse é o segundo bônus, exclusivo para essa primeira turma. Terceiro bônus, prova gratuita da certificação PCA Profissional Classe A Expert. Além de ser um profissional formado, você vai ter a oportunidade de se tornar certificado oficialmente por nós, podendo usar o selo de certificação PCA Expert, que significa Profissional Classe A Expert, que vai te diferenciar ainda mais no mercado. Para garantir esse selo de certificação, você precisa passar em uma avaliação rigorosa, cumprindo alguns pré-requisitos e passando por uma prova. Para fazer essa prova de certificação, o valor é de R$300, mas fazendo a sua matrícula agora, como bônus, você vai poder fazer a prova gratuitamente. E esses são os 3 bônus incríveis exclusivos para essa turma. Comunidade Classe A, acesso vitalício e prova gratuita de certificação PCA Expert. Agora, eu sei que você já deve estar ansioso e ansiosa para saber qual vai ser o investimento para participar dessa formação. Aí eu te pergunto, quanto vale para você fazer parte de uma classe profissional e praticamente ter garantia de fechar bons contratos e ser muito bem remunerado de tanta demanda que existe? Quanto vale para você entrar para esse mercado pela porta de entrada exata, sabendo exatamente o que você precisa fazer para ser um profissional valorizado? Quanto vale para você poder trabalhar em casa e escolher com quem você quer trabalhar? Quanto que vale isso tudo para você? Se você pesquisar qualquer formação no mercado tradicional, você vai ver que, em geral, o preço é bem alto,
de 10 a 24 mil reais. E o tempo que você leva para você estar pronto para trabalhar é de uns 2 anos no mínimo. Ou seja, você gasta muito tempo e muito dinheiro para fazer isso. Mas o que eu estou te propondo aqui é algo muito mais estratégico. É você usar a porta de entrada exata para poder se posicionar no mercado o mais rápido possível e começar a ganhar dinheiro. Começar a ter o retorno do seu investimento. E você vai investir somente uma fração do tempo para fazer isso. Como eu te disse, em 4 meses você já pode estar entrando no mercado. Então, hoje, para fazer a formação profissional classe A, o seu investimento vai ser de apenas 12 vezes de R$ 485,87. Ou então, você pode ter um desconto de 17% se fizer o pagamento à vista agora por apenas R$ 4.987. Então, clique no botão abaixo, faça sua matrícula agora mesmo para dar o pontapé inicial na sua nova carreira de sucesso. Mas é o seguinte, eu quero deixar essa decisão de participar dessa formação extremamente simples e tranquila para você. Então, eu vou te fazer uma proposta. Você faz a matrícula agora, realiza o pagamento conforme a opção mais conveniente para você e depois você vai lá e assiste as primeiras aulas. Se depois de assistir essas primeiras aulas você não estiver completamente satisfeito e satisfeita e convencido de que essa foi a melhor decisão que você tomou para mudar a sua vida, basta você me avisar em até 15 dias. E por que 15 dias, Cris? É que eu estou te oferecendo uma garantia dupla. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você tem direito a desistir de uma compra na internet e pedir o reembolso total em até 7 dias. Mas eu vou dobrar essa garantia te oferecendo mais 8 dias de testes. Por isso, se depois de 15 dias você não estiver completamente satisfeito e satisfeita, eu vou te devolver todo o dinheiro que você investiu nessa formação, sem nenhum ressentimento e sem nenhum problema. E eu faço isso porque eu estou completamente segura da qualidade e efetividade dessa formação. Eu sei que se você assistir essas primeiras aulas, você já vai perceber que o mercado digital faz parte do seu futuro e está totalmente ao seu alcance a partir de agora. E eu quero que você fique completamente tranquilo e tranquila de fazer esse investimento e ter a oportunidade de avaliar pessoalmente. Essa garantia é realmente muito simples. Você faz a matrícula hoje e daqui a 15 dias você decide se você vai continuar ou não. E se a resposta for não, a gente devolve todo o seu dinheiro. Então clica no botão abaixo e faz a sua matrícula agora mesmo com uma garantia incondicional de satisfação. E agora você tem 3 escolhas. A primeira escolha é ignorar que existe um mercado em plena expansão, com uma demanda incrível por profissionais de marketing digital. Continuar exatamente do jeito que você está agora, correndo o risco de sofrer com todas as dificuldades e escassez que o mercado tradicional vem enfrentando há anos. A segunda é você tentar usar a porta antiga, focar exclusivamente em conhecimento técnico, ficar completamente inseguro, fazer curso atrás de curso, passar até 2 anos estudando sem ganhar nada, investindo até 24 mil reais, sabendo que muitas pessoas vão passar na sua frente, pois elas vão estar seguindo exatamente a terceira opção. Que a terceira opção é você usar a porta de entrada exata que eu estou te oferecendo agora, nesse exato instante. Se tornar um profissional classe A. Daqui a 4 meses está completamente pronto para se posicionar no mercado, podendo ganhar experiência e aprender bastante, enquanto fecha contratos e ganha muito dinheiro. A decisão agora é totalmente sua e eu já te dei a minha garantia para você tomar sua decisão com tranquilidade total. Então clica no botão abaixo, faz a sua matrícula agora na formação profissional classe A, para você se tornar um dos profissionais mais procurados dentro desse mercado em franca expansão. Então é isso, eu te espero na nossa aula inaugural, um grande abraço e até sexta! Meu nome é Estela, sou de Araguari, Minas Gerais, e eu sou formada em Comunicação Social e Jornalismo. Eu conheci a Cris em 2019 através de algumas pessoas que já trabalhavam para ela e surgiu a oportunidade de prestar alguns serviços em um dos cursos que ela tinha lançado. Antes de conhecer a Cris, eu tinha uma visão completamente errada do que era o marketing digital. Eu era completamente desacreditada da minha profissão e não conseguia enxergar ali nenhuma oportunidade de crescimento.
Na minha cabeça, o máximo que seria possível seria arrumar um emprego fixo de carteira assinada, onde eu ia receber o piso salarial da profissão e a minha renda seria sempre uma renda complementar na minha casa. Eu não conseguia enxergar as oportunidades profissionais que o marketing digital poderia oferecer para mim. Com um mês de treinamento, eu já havia aprendido mais sobre o mercado do que em 4 anos de faculdade. E isso para mim foi sensacional. Eu aprendi a valorizar a minha profissão e consegui enxergar que não precisava ser só aquilo, que era completamente possível transformar todo esse conhecimento em uma fonte de renda principal para minha família. E o melhor de tudo isso é que era possível ficar perto dos meus filhos, e isso para mim não tem preço. Hoje eu sou capacitada para fazer uma oferta de um produto, para gerenciar uma equipe de suporte, para fazer uma arte para o meu cliente, para lançar um produto no mercado, para poder acompanhar as métricas desse produto, para poder saber tomar decisões e poder definir o que precisa ser feito para melhorar as vendas desse produto, dentre diversas outras oportunidades de prestação de serviço que é possível fazer através do marketing digital. Então, eu sou extremamente grata à Cris por tudo que eu aprendi e hoje eu sou apaixonada pela minha profissão e quero continuar fazendo isso por muitos anos. Ei, gente, meu nome é Fabiana. Atualmente eu trabalho numa empresa que é 100% digital. Eu lidero diversos profissionais que atuam em diversos setores que existem no mercado digital. Antes de conhecer a Cris, antes de conhecer o treinamento, eu não fazia ideia que isso de digital, isso de online, que isso existia. Eu sempre achava que trabalhar teria que ser numa empresa física. E hoje eu vejo quanta necessidade, né, que a gente tem de ter profissionais qualificados para atuarem, né, nesses setores. Antes do digital, já fui muita coisa. Eu já fui babá, eu trabalhei de garçonete, já fui auxiliar de consultório dentário. E eu me lembro bem como as coisas eram difíceis, né, naquela época. Atualmente eu tenho 2 graduações e como teria sido mais tranquila a minha trajetória de estudante se eu já conhecesse o digital lá desde o início, né? Talvez eu não precisasse sempre chegar atrasada na sala de aula, tomando falta, me prejudicando. Talvez eu não precisasse depender de ônibus. Talvez eu não precisasse muitas vezes perder o ônibus e ter que ir a pé para a faculdade, porque eu não conseguia sair mais cedo do trabalho. E entre uma graduação e a outra, eu conheci a Cris, conheci o treinamento e eu nem imaginava o que eu estava prestes a conhecer, o que eu estava prestes a viver de lá para cá. Hoje eu sou cirurgiã dentista, eu amo a minha profissão e se eu conquistei o meu diploma, eu posso dizer que eu devo muito ao digital. O digital me permitiu ter liberdade financeira, ter liberdade de tempo para poder estudar com tranquilidade. O que antes eu não tinha. Na primeira graduação as coisas foram muito mais difíceis. Eu atendo paciente, gosto do que eu faço, muito, mas hoje eu posso dizer que muito do que eu conquisto, muito do que eu vivo, eu devo ao digital. A maior parte do meu faturamento vem do digital. E hoje eu tô aqui fazendo as 2 coisas que eu gosto, que é atender os meus pacientes, estar no consultório e ao mesmo tempo me dedicando muito, né, ao digital. Se eu não quiser ir para o consultório hoje, ou se por um acaso eu não tiver paciente hoje, isso não vai me abalar, porque o digital tá aqui todo o tempo todo, a todo vapor, com muita demanda. Então, isso não seria algo que me deixaria mal, me deixaria para baixo. E hoje eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Cris. E eu espero muito que mais pessoas possam conhecer o digital, que mais pessoas possam viver do digital, ter essa liberdade financeira, ter essa liberdade de tempo. Eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Cris por ter me apresentado esse treinamento, por eu poder ter feito todo esse treinamento e poder viver o que eu vivo hoje, muita coisa ainda que vem por aí. Muito obrigada, um beijo, tchau! Olá, meu nome é Arilane, eu trabalho com digital há 3 anos e nesses 2 últimos anos eu aprendi muita coisa.
eu sei fazer a gestão de uma equipe de suporte, de atendimento, sucesso ao cliente, eu sei gerir uma plataforma de e-mail marketing, eu sei todas as fases de um lançamento de um produto, sei executar. E tudo isso, graças à Cris e ao Romualdo, eu aprendi muita coisa mesmo e só tenho a agradecer, só tenho gratidão. E a minha vida mudou completamente, hoje eu vivo totalmente do digital.